Já se alimentaram hoje? Vocês já buscaram a necessidade do alimento para a vida com Deus? A necessidade da palavra? Nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos conhecer a importância da palavra de Deus. Devemos buscar se alimentar dela, né? Quem tem que se alimentar somos nós. O prato já está posto. O alimento já está oferecido. Somos nós que temos que se alimentar. Essa comida aqui, esse alimento, essa pérola, muitos desprezam. Por isso que a Bíblia vai dizer: não lançais pérola aos porcos. Aqueles que não querem, não dão ouvido e desprezam a palavra de Deus, não sabem a grande besteira que estão fazendo. Estão desprezando o alimento, estão desprezando o único meio por onde eles podem ser salvos, saindo da maldição. A palavra de Deus, ela é a maior necessidade da humanidade. Tem pessoas que vivem uma fé com Deus sem conhecer nada, sem dar valor, sem saber a necessidade, sem buscar o alimento que aqui está. Nem ouvir querem, porque tem alguém que não tem facilidade na leitura, mas tem o ouvido para ouvir. E tem que estar atento a ouvir. Buscar ouvir a palavra de Deus, irmãos. Mas não é esses sermões que o povo está aí trazendo, dizendo que é de Deus. Sermões que não levam você ao conhecimento de Deus. Não é sermões de autoajuda. Sermões de tradição de igreja. Sermões de moralidade, de santidade do homem. Nós precisamos ouvir tudo que está aqui, ó. Bem-aventurados que lêem, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas aqui. Por quê? Porque tudo que está aqui revelado é tudo que Deus quer que nós conheçamos para o nosso bem. Você quer ser bem-aventurado? Essa bem-aventurança com Deus para a eternidade, você só vai ser bem-aventurado aqui, ó. Porque o próprio Jesus disse, e a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Agora, eu faço uma pergunta para você. Como você vai praticar algo que você não conhece? Deu para entender aí a importância do conhecimento? Como você vai conhecer algo que não conhece? Todo mundo tem fé em Deus. Pode perguntar a qualquer pessoa. Ela vai dizer: eu creio em Deus. Tenho muita fé em Deus. Essa fé é a fé natural que os homens têm, que acreditam que existe um Deus. Mas não é essa fé que leva você a Deus. A fé que leva você a Deus é pelo conhecimento da palavra, para você se dirigir a Deus conhecendo o caminho que a palavra mostra. Como é que você vai se dirigir a Deus se você não conhece o caminho? Como é que você vai viver uma vida de fé em Deus se você não conhece
o meio, o princípio por onde nós temos que ter a nossa fé em Deus. Essa fé é aprovada por Ele. Como você vai conhecer a verdade se não está sendo informado com ela? Quem? Jesus disse para que todos conheçam a verdade, para que sejam livres, libertos. Aí eu pergunto a você. Jesus falou lá em João 8. Bom dia, Douglas. Jesus falou lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade. Agora preste atenção na conclusão da palavra de Jesus. E a verdade vos libertará. Eu chamo sua atenção. Como alguém vai ser liberto se não conhece a verdade? Se a libertação é pelo conhecimento da verdade, como você vai ser liberto se não conhece a verdade? Como você vai estar vivendo uma vida de fé em Deus, aprovado por Ele, se não tiver o conhecimento da vida que Ele quer, da direção que Ele nos orienta, pelo caminho que devemos andar para ter essa fé em Deus? Porque a humanidade, ela vive seus caminhos de fé. O mundo é religioso. O mundo é religioso. A humanidade vive a religiosidade. O que é a religiosidade? É uma vida dentro de um conceito, entendendo que estão andando com Deus, que estão servindo a divindade, que estão tendo proteção espiritual, que estão indo para uma direção onde vão ter vida eterna. Toda religião leva as pessoas a viverem nessa esperança. Agora, o problema é viver nessa esperança, mas essa esperança, ela tem que ser dentro daquilo que Deus promete, dentro daquilo que Deus mostra, dentro do caminho que Deus nos orienta a andar, para alcançar essa esperança da promessa que Ele nos fez. Ninguém vai alcançar a vida com Deus, a promessa de Deus, andando no caminho das religiões, seja elas católicas, evangélicas, espíritas, budistas e por aí vai. Centenas e centenas de religiões. Cada uma mostra para o homem o caminho para Deus. Mas o caminho para Deus que nós devemos andar nele é aquele que a palavra revela. Esse caminho, essa verdade, por onde temos uma vida aprovada por Deus e estamos indo a Deus para a eternidade da promessa da vida eterna com Ele. Nós devemos andar por onde a gente vai encontrar essa salvação, é andando por onde Deus orienta. Para isso mesmo. E a própria palavra diz que o próprio Deus, Ele nos mostra o caminho e Ele nos ensina o caminho que devemos escolher, porque há outro caminho. Para o inferno, há vários caminhos. Para Deus, a vida salva na eternidade com Deus. Vai lá, irmão, só há um caminho. Esse caminho é exclusivo, é singular, é único, que todos, independente da cor, da raça, da religião, da cultura e por aí vai, todos, se quiserem salvação, vida eterna com Deus, na eternidade com Ele, lá nos céus, não tem outro meio, é Jesus, o único caminho que essa palavra revela. O único caminho. Aí alguém diz assim, não, mas eu creio em Jesus. Não, mas eu estou andando com Cristo. Eu tenho fé em Jesus. Não, eu creio que Ele é meu Salvador. Bem,
Você crê como? Você está andando com Cristo como? Você está seguindo a Jesus como? Por onde? Eis a pergunta para você. Qual é a direção que você está sendo instruído a andar, a seguir, a viver e praticar? Como se você estivesse andando com fé em Jesus, seguindo a Jesus, guiado por Jesus. Eu lhe pergunto, quais são os princípios e os valores que você tem guardado na relação de fé com Deus? Qual é a doutrina por onde você está sendo instruído para uma vida com Deus? Sendo formado? Eis a pergunta. E a resposta eu vou te dizer. Quem não está na doutrina de Cristo não é de Deus. A palavra diz isso. Não tem a Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo, pois, não tem capítulo, versículo, dá uma olhadinha lá, o versículo 9 e o 10. Quem não está sendo conduzido na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Tem muita gente aí pregando, instruindo, ensinando o povo a uma vida com Deus, que não é pela doutrina de Cristo. Esse não tem a Deus. E quem está guiado por ele, está perdido de Deus. O próprio Jesus vai dizer, para que a gente seja discípulo dele, seguindo a ele, estando guiado por ele, é preciso guardar e praticar a palavra dele. João 8,31. Jesus vai dizer, se vocês verdadeiramente guardarem as minhas palavras, serão meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem está na promessa da vida com Deus. Porque essa promessa da vida com Deus, quem nos guia a ela é Jesus. E quem não está guiado por Jesus, está perdido. Não está na promessa. A própria Bíblia revela isso. Aquele que não está em Cristo, está separado de Deus, não tem parte na promessa, num mundo sem paz, sem Deus e sem salvação. Se você quer ver isso, vá lá em Efésios capítulo 2, dá uma lidinha lá do versículo 11 ao 13. Você vai ver essa verdade. A palavra de Deus diz, lá em Atos 4,12, que nenhum outro há salvação. O meio, o caminho de salvação é um só. E esse é Jesus. Jesus diz, quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado. João 3,18. Crer em Jesus não é dizer eu creio. É guardar a palavra dele. Andar por ela, guiado, instruído, orientado, vivendo sua vida de regra, de fé e prática. Pela palavra. A devoção de fé a Deus é crendo em Jesus e andando pela palavra. Jesus disse isso, Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Mas aquele que guarda a palavra de meu Pai que está no céu, que faz a vontade de meu Pai que está no céu, e a vontade do Pai que está no céu é que todos que vejam o Filho creiam nele para ser salvo, guiado por ele. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus é o único mediador, meu irmão. Mediador é aquele que faz o intermédio. Bom dia, Dani. O intermédio entre nós e Deus. Só podemos ter um acesso a Deus, seguir na direção de Deus por Jesus. É Ele quem nos conduz. Ele é o mediador. Não é uma igreja. Não é um líder religioso. Não é um pastor, nem papa, nem padre. Não é uma vida de nenhum sacrifício. Jesus é o mediador e é o único meio de chegar ao Pai. O único caminho. Ele também é a verdade, ele é a vida com Deus. Então não tem outro meio.
Se você não buscar o conhecimento das Escrituras e não se conduzir numa vida de fé com Deus por aquilo que está revelado no Evangelho de Cristo Jesus, você continua perdido. Com toda a devoção, com todo o empenho que você tem na sua religião, todo o sacrifício religioso, toda a prioridade de vida, de trabalho, de esforço na religião, não vale de nada, irmãos. Tudo isso é vã. Salvação, Deus não vai oferecer, Deus não vai receber ninguém para ser salvo por nenhum caminho. Porque senão Jesus não tinha vindo. Deus manifestou o seu amor em Cristo, aonde o próprio Deus tomou a forma de homem. Em Cristo, era Deus ali dando a vida dele por nós, porque não tinha outro meio. Você acha que você vai ser aceito por Deus por causa da tua religião? Está desfazendo do sacrifício de Cristo. Você acha que vai ser aceito por Deus para ser salvo por meio do teu sacrifício religioso, por meio da tua obra de caridade, por meio da tua virtude de santidade na religião? Você acha que vai ser aceito por Deus por meio da tua igreja? Tu está perdido, irmão, nesse entendimento. Se não crê em Cristo, olha o que a Bíblia diz, João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem, irmãos, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece julgado, condenado, dentro de maldição. Mesmo que ele acredite, eu estou na religião, sou salvo, estou indo para Deus, ou estou fazendo obra social, eu ajudo, eu amo, eu faço isso. Não é esses meio e mérito que o homem encontra a vida eterna. É um só caminho. É Cristo que nos garante isso. Pela bondade do homem, pelo esforço do homem, pelo mérito do homem, pela justiça do homem. O homem é merecedor do inferno, não é do céu. Nada que o homem faça pode lhe levar a receber de Deus justificação. Toda a justiça do homem para com Deus é como um trapo de imundícia. Não serve. É o que está escrito na palavra. Isaías 64:6. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus por causa do pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Escuta aí agora. Mas o dom, o favor de Deus, o presente que Deus oferece para o homem de graça, o dom de Deus é a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna não é por nenhuma instituição religiosa. A vida eterna não é por meio de nenhuma obra religiosa. Não é por meio de nenhuma igreja religiosa. Não é por meio de esforço de mérito de homem religioso. A vida eterna é por nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra, irmãos, que nos revela isso. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que me gloriar, não é na minha vida dentro de igreja ou religião. Tem muita gente aí se gloriando, colocando sua confiança, sua vida de dependência com Deus dentro da igreja. Eu me gloreio no Senhor, que é onde eu tenho que estar, para estar na bênção. Eu me apoio, estou alicerçado no Senhor, que é o alicerce da minha fé, o fundamento por onde eu serei salvo. Eu descanso no Senhor, que é quem me dá a segurança da salvação para que minha alma, quando sair deste corpo, partir para a eternidade, não vá para juízo, vá para o descanso eterno. Essa confiança, essa convicção, essa certeza, essa paz e essa esperança, é Jesus quem nos dá, irmão. É Jesus, é nele que eu tenho o centro da minha fé, esperança e confiança. É em Jesus. Não é em nada que eu faça, não é aonde eu estou, não é nenhuma virtude, não é coisa alguma, porque se eu for buscar estar diante de Deus, justificado pelas minhas obras, miserável estou eu, dentro da miséria ainda do pecado, perdido, julgado e condenado.
Porque eu não estou aceitando o testemunho que Deus deu do seu filho. Qual foi o testemunho que Deus deu do seu filho? O testemunho foi que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O testemunho que Deus deu do seu filho é que ele amou você, ele amou a mim, ele amou toda a humanidade, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Tem muita gente aí buscando salvação nas suas religiões, nas suas obras religiosas, nos sacrifícios, no cerimonial religioso, guardando o sábado, dando dízimo, estando dentro da igreja, cumprindo a obrigação. Você está desprezando, fazendo de Deus mentiroso, rejeitando o amor, a graça, o meio que Deus lhe deu para você ser salvo. Quando você coloca no seu entendimento, se não estiver numa igreja não é salvo, se não for batizado não é salvo, se não guardar o sábado não é salvo, se não for um religioso do bem não é salvo. O bem é uma obrigação do homem fazer. Isso não leva ele a ser merecedor da salvação. Tem muita gente aí que pratica o bem e está indo para o inferno, porque está separado de Deus. Porque não é dizer eu faço bem para estar em Deus, é crer em Jesus para que Jesus nos ligue ao Pai. Ele é quem nos leva ao Pai. Jesus é quem nos reconcilia com o Pai. Jesus é quem tira a separação, o conflito, que paga a nossa dívida do pecado com o Pai, para que o Pai nos receba, não por nós, por Cristo, somos aceitos por Deus. É por Cristo, irmãos. Então que você tenha esse entendimento, que você contemple essa verdade, que você possa conhecer o que a palavra revela. Há uma grande necessidade de você buscar o conhecimento. Salvação, vida com Deus, não é questão de estar nessa ou naquela religião, cumprindo esse ou aquele sacrifício religioso. Salvação, vida com Deus, é questão de conhecimento. Conhecereis a verdade para ser liberto e ter o conhecimento, a direção por onde vai chegar a Deus. Amém, irmão? Então, você tem que ter a consciência da importância da palavra de Deus para nossas vidas e buscar se alimentar dela enquanto pode.